após a cirurgia da hérnia de disco, é possível que ela volte a aparecer no mesmo local? Quando que isso acontece? Quais são os fatores de risco? E o que você pode fazer para reduzir a chance de ter uma recorrência de uma nova hérnia discal após a cirurgia? Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o assunto de hoje é sobre recorrência, recidiva, novas herniações discais após a cirurgia bem-sucedida de uma hérnia de disco na coluna. Muito bem, então a primeira coisa importante aqui que deve ficar é que a cirurgia de hérnia de disco, quando ela é necessária, ela visa basicamente a remoção de um pequeno fragmento de disco que está causando sintomas compressivos, ou seja, ele deslocou do disco intervertebral, então um pedaço pequeno deslocou, está posicionado sobre uma raiz nervosa, comprimindo-a e fazendo que sintomas neurológicos apareçam. Então a cirurgia da hérnia de disco, ela única e simplesmente tem a finalidade de retirar um pedacinho do disco que deslizou e está comprimindo o nervo, fazendo com que a compressão do nervo assim desapareça e os sintomas sejam aliviados. O que eu trago aqui então, para que todos entendam, é que para que o disco hernie, um processo de envelhecimento dele deve ter acontecido lá atrás, ou seja, o disco começou a perder líquido, ficou mais ressecado, ficou mais frágil, rompeu e herniou. Tá? Então, o tratamento da hérnia melhora e muito os sintomas imediatos da compressão, porém não devolvem a você um disco novo, saudável e muito resistente. Então, embora o tratamento da hérnia tenha sido bem sucedido, aquele pedaço foi removido, sintomas melhoraram e você ficou muito bem, você ainda assim vai ter um disco de certa forma envelhecido e fragilizado. E portanto, existe sim risco, claro, de você ter uma nova hérnia no mesmo disco e no mesmo local. Isso porque quando o disco rompe e sai aquele pedaço e nós retiramos o pedaço da hérnia de disco, o pertuito, o caminho, aquele furo que fica na parte de fora do disco, ele não é fechável. Ele cicatriza depois de algum tempo, sim, mas durante esse período de cicatrização, de algumas semanas, pode acontecer de sair um fragmento novo. Como também pode acontecer, depois de meses ou anos, ter uma nova ruptura no disco e uma nova hérnia. Então, como é que a gente faz para saber qual caso vai herniar e qual caso não vai? É impossível. Nós não temos como adivinhar qual caso vai herniar ou não. Mas existem sim alguns fatores de risco que fazem com que a chance de reherniação seja maior. Então, o primeiro deles é o tamanho da hérnia, né? O tamanho da lesão inicial do disco. Então, se você tem uma hérnia pequena com uma lesão do anel externo menor e na cirurgia não foi necessário alargar isso para retirar, a chance de você ter uma nova hérnia discal, uma recidiva de hérnia, é menor. Ao passo que naqueles que têm uma hérnia muito grande, que lesou o anel para que a hérnia saísse, né, que o disco saísse, lesou bastante, fez uma lesão grande no disco, a chance de ter mais algum fragmento depois, no futuro, é um pouco maior. Pessoas obesas têm maior risco de recidiva. Pessoas que são sedentárias, têm flacidez muscular, também têm maior chance de recidiva. E por fim, eu cito aqui um outro motivo que é o mau comportamento, maus hábitos do paciente no pós-operatório imediato, ou seja, depois da cirurgia, nas primeiras semanas, em geral nas primeiras 6 semanas, nós pedimos que não se carregue muito peso, não torça demais a coluna, não flexione e pegue peso, porque esses movimentos causam mais força no disco, mais estresse, que nós chamamos no disco, aumentam a pressão do disco e pode deslizar um pedaço novo de hérnia, fazendo com que uma nova hérnia apareça.
E é importante aqui também destacar que não é que aquela hérnia voltou, aquela hérnia foi removida, ela não existe mais. É uma nova hérnia no mesmo lugar, uma nova hérnia saindo pelo mesmo lugar. Então aqui como sugestão, né, você não tem naturalmente poder sobre o tamanho da sua hérnia. Então isso é a natureza que faz, ela vai ser pequena ou grande, isso não está na sua mão. Agora, está na sua mão se comportar após a cirurgia, né? Se o seu médico pedir para usar alguma cinta, algum tipo de mobilização, faça isso. Se o seu médico pediu para evitar pegar peso, evitar a rotação do tronco, evitar flexionar para frente, faça isso também por esse período. Após essa fase inicial, fortaleça a musculatura, mantenha-se ativo, fazer esportes ajuda sim, sem dúvida, a manter a musculatura mais bem preparada e com isso se reduz o risco de ter nova hérnia, tanto naquele disco quanto em outros, né? Lembrando que você pode ter uma nova hérnia no disco de cima ou no disco de baixo, além, claro, no disco operado. Então esse era o tema de hoje, recidiva ou recorrência da hérnia de disco. Espero que tenham gostado e até semana que vem.